Então, vamos retomar aqui naquele exercício que a gente começou a fazer na última aula. Aliás, a gente começou na semana passada, né, e continuou na última aula. Deixa eu relembrá-lo. Multi. E lista de exercícios reais. Tá, então, o exercício que nós estamos resolvendo é este daqui, é o sexto. Dados x e n. A gente quer calcular o cosseno do x, tá certo? Com uma série... como sendo essa série, a gente começou implementando este exercício primeiro dentro do corpo do próprio main. Depois, a gente criou uma função para implementar esta somatória. Esta função teve que envolver uma outra função para calcular o fatorial, aí a gente criou aquela solução lá da última vez, na semana retrasada, e na terça-feira, desculpa, na semana passada, e na terça-feira o que a gente começou a ver é que dá para a gente usar de maneira esperta este termo genérico aqui. Por quê? Porque do jeito que a gente implementou, que é essa implementação que eu passei a primeira para vocês, o problema é que a gente fica recalculando todas as potências e fica recalculando todos os fatoriais. Embora isso seja possível, isso não é muito inteligente. Por quê? Porque se você pensar quem é o 4 fatorial, vamos ver se a gente consegue anotar aqui para explicar isso para vocês. Quando eu estou olhando aqui o 4 fatorial, quem é o 4 fatorial, né? O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Mas quem é o 4 fatorial, então? O 4 fatorial, na verdade, ele é 2 vezes 1, que é o 2 fatorial, vezes 3 vezes 4, que é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Mas o 2 fatorial, a gente já calculou ele aqui antes. Todo mundo consegue perceber isso? E a mesma coisa vai acontecer com o 6 fatorial. Se a gente pensar no 6 fatorial, o 6 fatorial quem é? O 6 fatorial nada mais é do que o 6 vezes o 5 vezes o 4 fatorial. Mas o 4 fatorial a gente também já calculou. Então, o problema com a nossa solução anterior, agora eu vou voltar, deixa eu limpar isso daqui, e voltar para a nossa solução. O problema com aquela solução que nós construímos lá na aula passada é que quando a gente está recalculando, então, quando a gente está calculando os novos termos da minha série, eu fico o tempo inteiro calculando quem é o 4 fatorial, o 6 fatorial, o 8 fatorial, ou seja, eu fico chamando essa função aqui, que tem um laço encaixado dentro de outro laço, porque a gente já discutiu isso, né? Este fora aqui é uma função fatorial. Esta função fatorial está dentro dessa função termo cos. Esta função termo cos, eu vou até anotar isso daqui porque é importante para vocês perceberem. Esta função fatorial tem este laço aqui e esta função aqui está sendo chamada aqui. Por outro lado, esta função termo cos está sendo chamada aqui, onde vocês devem estar vendo. Vamos voltar aqui. Está sendo chamado aqui. O que significa isso? Significa que, na prática, se eu quisesse desmembrar todo esse bando de funções aqui dentro da função main, a gente ia perceber que este laço aqui está dentro deste laço aqui. Então, eu tenho um laço dentro do outro laço, sendo que este laço interno, ele simplesmente fica recalculando um monte de coisa que eu não precisava recalcular. Vamos limpar aqui agora, matar todas essas coisas. Tá bom? Então, como
a gente percebeu esse problema na aula passada, a gente começou a discutir se não tinha jeito justamente de eu usar esse fato explorando o termo intermediário, desculpa, o termo genérico. Porque o termo genérico, ele me permite recalcular, calcular um novo termo utilizando o que foi calculado de um termo. Oi, alguém quer falar comigo? Tem alguém com o microfone ligado aí? Pode desligar, por favor? A não ser que queira falar comigo. Então, o que a gente vai fazer é tentar explorar... Tranquilo, Gabriel, não se preocupa. O que a gente vai fazer é explorar o fato que nós conhecemos o termo anterior e a gente vai usar o termo anterior para recalcular o próximo termo. Então, quando a gente está calculando o késimo termo, o que a gente vai fazer agora é usar o fato que o novo termo, ele é o termo anterior. Então, quem é o menos x² sobre 2 fatorial? O menos x² sobre 2 fatorial nada mais é do que o 1, que é o termo antigo, vezes menos 1, vezes menos 1. Porque vocês percebem que, como eu vou sempre multiplicando por menos 1, eu vou invertendo os termos, o sinal desses termos, vezes o numerador vai aumentando sempre de x² em x², então é x a 0, x a 2, x a 4, x a 6 e assim por diante. Então, vezes x ao quadrado. Espera aí. Vou tentar admitir a Bianca, que ela não está conseguindo entrar, tadinha. Onde a gente estava? Vezes o x². Ups. Eu não consigo fazer isso mais. Bom, daqui a pouco eu limpo tudo. Vezes, aliás, dividido por quem? Dividido por duas vezes o k, vezes 2 vezes o k menos 1. Por quê? Porque eu sempre estou pulando de 2 em 2 aqui no fatorial, eu tenho que multiplicar. Por exemplo, no caso do 6, eu vou multiplicar 6 vezes 5 vezes o 4 fatorial. No caso do 8, vai ser 8 vezes 7 vezes o 6 fatorial, e assim por diante. Então, isso aqui vai ser vezes 2 vezes o k, vezes 2 vezes o k menos 1. Beleza? Então, esta é a fórmula que a gente tem que aplicar para, a partir do termo anterior, poder calcular o novo termo. Deixa eu limpar agora tudo aqui, voltar lá no nosso programa. Para adiantar o serviço, porque eu quero mostrar umas outras coisas para vocês hoje, a aula passada a gente já tinha deixado indicado como seria o programa e eu tinha pedido para vocês implementarem esta função. Esta função agora foi implementada, já implementei. Para adiantar um pouco o serviço, eu quero contar umas coisas novas hoje para vocês. Então, quem é o novo termo? O novo termo é o termo anterior, vezes menos 1, que vocês estão vendo aqui, vezes x², vezes 2 vezes o k, vezes 2 vezes o k menos 1. Então, o que a gente vai ter aqui é que o cálculo do novo termo, quando eu tenho o termo igual a 1, quem vai ser o próximo termo? O próximo termo vai ser menos 1, que é menos 1 mesmo, que é o menos, vezes x², ou seja, menos x ao quadrado, dividido por o quê? Nesse caso, o k igual a 1. Com o k igual a 1, que é o segundo termo, né? A gente tem 2 vezes o k é 2 e 2 vezes 1 menos 1 é 1. Então, isto daqui... Cadê? Vou desenhar aqui. Isto daqui vai ser 2 e isto daqui vai ser 1. Para k igual a 1. Mas quem é 2 vezes 1? Isso aqui nada mais é do que 2 fatorial. Portanto, o segundo termo vai ser menos x ao quadrado dividido por 2 fatorial.
E se nós formos lá no MacMulti, a gente vai ver que esse é exatamente o segundo termo. E quando a gente plugar esse segundo termo naquela equação de novo, a gente vai obter o x4, vai obter o x6 e assim por diante. Tá bom? Deixa eu limpar tudo que a gente fez até agora. Desenhos. Pronto, está limpo todos os desenhos. Então, está aqui o termo genérico. O programa é aquele que a gente já viu na última aula, que eu já tinha passado para vocês, só para vocês resolverem o exercício. E a gente pode executar esse programinha. Então, vamos executá-lo aqui para vocês verem. Vou rodar com aqueles experimentos que a gente fez na aula passada. Então, para 5 termos e o x 0,3, o que a gente tem que o cosseno. Então, o cosseno calculado pela série deu este valor aqui, e o cosseno calculado pela função matemática do cosseno, que já existe na biblioteca do Python, é este daqui. E o que a gente percebe é que a gente tem, nesse caso, usando 5 termos, uma aproximação razoável até esta casa aqui. Aqui começa a dar errado, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas decimais. Se eu usar mais termos, a tendência é que a gente aproxime cada vez melhor o cosseno que está no Python, né? Então, se eu colocar, por exemplo, 10 termos e 0,3, aí, olha, nesse caso, para essa precisão que o Python está imprimindo, a gente já alcançou toda a precisão possível. As duas aproximações, elas têm basicamente a mesma precisão nesse caso aí. Tá bom? Então, a diferença do que nós criamos neste programinha aqui, e agora eu vou querer comparar, porque a gente vai comparar realmente computacionalmente as duas soluções, é que antes nós aplicávamos o cálculo de acordo com a fórmula do termo genérico, significa que a gente tinha que ficar calculando x à potência 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante, a todo momento, e precisava calcular o fatorial a todo momento. Essas coisas têm custo computacional mais alto. Então, o que a gente está mostrando aqui é que esta solução tem custo computacional mais elevado, pois recalcula desnecessariamente a potência e o fatorial. Tá? Então, isso que a gente está conversando aqui agora é que esta solução aqui, ela produz resultados corretos, ela está correta, não tem nenhum problema em relação à corretude da solução, mas esta solução aqui, ela é uma solução ruim, é uma solução pior. É pior do que aquela solução que a gente acabou de programar lá embaixo. Por quê? Porque aquela solução não fica recalculando essas coisas. Ela já usa o termo anterior para a gente calcular o próximo termo. Aí alguém pode pensar e dizer, professor, mas essas duas soluções são boas, essa aqui é mais natural, porque a gente está implementando exatamente a fórmula, precisa mesmo da outra solução? Precisa muitas vezes. Em alguns casos, talvez essa aqui funcione para muitas aplicações. E aí você não precisa se preocupar muito com a outra. Mas existem muitas aplicações que você pode requerer algum tipo de restrição de custo computacional, e aí a outra solução é muito melhor. Por exemplo, se você quiser escrever um programa que rode em hardware limitado, por exemplo, um celular um pouco menos potente, um relógio, um Raspberry, qualquer hardware desse tipo, aí, nesse caso, essas soluções podem ser proibitivas. Se você tiver em uma aplicação que requer alguma resposta do sistema em tempo real, por exemplo, você quer criar um algoritmo que dirige um carro, você quer que o seu algoritmo tome decisões rápidas. Tá certo? Tem que tomar decisões rapidamente. Se você quer criar um algoritmo que acessa, sei lá, a sua conta bancária, quando você entra com o seu cartão de crédito ou seu cartão de débito no caixa eletrônico, você não quer entrar com o seu cartão no caixa eletrônico, pedir o extrato e receber uma mensagem. Volte daqui a 15 minutos que eu te entrego o extrato daqui a 15 minutos. Ia falir aquela história desse banco aí desse caixa eletrônico, tá certo? Ninguém ia querer uma coisa dessa. Então, existem muitas soluções que requerem eficiência computacional, e a gente está vendo aqui que aquela solução que a gente viu aqui embaixo, ela é muito mais eficiente do que essa daqui.
Para mostrar isso daí, a gente vai fazer um experimento. Então, é a próxima coisa que eu queria contar para vocês hoje. Vamos limpar isso aqui tudo para poder usar a próxima coisa, o próximo tópico. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Nós vimos duas soluções. Tem esta solução que implementa na unha, então, aí, implementa de maneira completa e direta aquelas fórmulas matemáticas e que ficam recalculando várias coisas desnecessariamente. E a gente tem esta solução que usa o termo genérico e eu sempre uso o termo anterior para calcular o termo novo. Então, não tem esse negócio de fatorial, equação função de fatorial, essas coisas todas. A gente não precisa de mais nada do que isso. Vamos agora comparar as duas. Para comparar as duas, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escrever um programa, a gente vai começar a melhorá-lo aos pouquinhos. Talvez a gente não consiga terminar hoje. Mas a ideia é fazer o seguinte. Nós vamos escrever um programa que vai calcular para um mesmo x e para um mesmo n a solução usando a abordagem que recalcula o fatorial e a potência a todo momento, e uma solução que usa diretamente o cálculo do termo usando o recálculo do termo anterior. Então, aproveitando o termo anterior. Então, eu criei uma nova célula aqui no nosso Python. E o que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu copiei as funções que nós acabamos de criar lá em cima. Então, vocês estão vendo, tem a função que calcula o fatorial e calcula o termo explorando a função fatorial e a potência usando o operador de potência do Python. E eu peguei a nossa função main que está lá em cima e transformei nesta função que vocês estão vendo aqui. Eu chamei essa função de série recálculo. Por que série recálculo? Porque ela fica recalculando o fatorial e a potência toda vez. Então, ela calcula o cosseno, usando aquela série do enunciado, mas ela fica recalculando o tempo inteiro, potência e fatorial. Além disso, eu copiei aqui embaixo aquelas equações aquela solução que a gente acabou de discutir lá em cima, que simplesmente recalcula o termo ou atualiza um novo termo a partir do termo anterior. E agora, nesse caso, eu peguei a função main lá da nossa segunda solução e chamei a função main de série otimizada, ou seja, ela vai calcular o cosseno usando a nossa abordagem otimizada. Então, isso daqui é basicamente o programa que a gente acabou de ver, exceto que eu chamei main de série otimizada, e isso daqui é o programa que a gente tinha feito na aula passada. Agora a gente vai comparar essas duas soluções. Como a gente vai comparar essas duas soluções? A gente vai fazer o seguinte programinha na função main. Bom, eu vou ler o n, vou ler o x, beleza? Agora a gente vai usar uma função que existe pronta no Python em uma biblioteca chamada time. Estas funções da biblioteca time, olha que bonitinho. Elas permitem que a gente, então, invoque a biblioteca e pegue exatamente, essa biblioteca retorna qual é a hora naquele momento. Então, qual é aquele instante de tempo. Então, quando a gente faz start igual a time.time, chamando a função time, o start vai ter exatamente a hora daquele momento que ela foi chamada. Então, qual que é a ideia por trás desse algoritmo aqui? Eu vou tomar a hora antes e a hora depois da chamada de função série recálculo, que é aquela função que a gente criou agora há pouco, que recalcula a fatorial e a potência a todo momento. Então, em outras palavras, este trecho de código aqui, o que ele vai fazer é chamar a função que calcula o cosseno para x e para n, e eu vou medir que horas começou e que horas terminou. Portanto, se eu calcular a diferença do end menos o start, eu sei quantos segundos passaram. Essa que é a ideia por trás dessa abordagem. Então, este trecho de código vai estimar para mim quanto tempo demorou para rodar
a função série recálculo, que usa a solução, vou até marcar aqui na frente, solução menos eficiente. Por outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou tomar o tempo na hora que começa a chamada do programa, desculpa, antes da função. Aí eu vou chamar a nossa função série otimizada, que invoca aquela função que usa o recálculo do termo a partir do termo anterior, e o end, que é o final do procedimento, do processo. Portanto, end menos start vai me dizer, em segundos, quanto tempo demorou para calcular o mesmo cosseno para o mesmo número de termos, usando a solução otimizada. Bom, espero que vocês tenham compreendido e a gente vai rodar agora nosso programa. Ele não gostou aqui. Porque é comentário em LaTeX, não é comentário em Python. Desculpa aí. Pronto. Então, vamos recalcular simplesmente usando exatamente os mesmos parâmetros da última vez que a gente rodou. Então, para 5 termos, se eu quiser calcular o cosseno de 0,3, olha lá que bonitinho, olha. Vou melhorar um pouco essa saída, tá? Mas já dá para a gente ver o que aconteceu aqui. Aqui, então, tem a saída, quanto vale o cosseno de 0,3 usando 5 termos para... A gente mostra primeiro a solução da sequência que a gente está usando, da série, e depois a solução do Python. Então, a gente está vendo, como a gente já viu agora há pouco, que essa é uma solução que é precisa até um certo ponto. Nesse caso, ela veio até essa casa decimal e, a partir daqui, as duas não coincidiram mais. Para calcular isso daí, o Python usou isto aqui de segundos. Ó. Então, ele usou 0,000210 segundos. Então, está na casa abaixo dos milissegundos. Tá certo? Ou, em outras palavras, 2,1 vezes 10 a menos 4 segundos. Foi isso que demorou. Por outro lado, quando a gente chamou a nossa solução otimizada, que é a solução que recalcula o termo, né, usando o termo anterior, bom, a precisão dela é essa daqui. Essa daqui é a solução em Python, da biblioteca de Python, da biblioteca Math do Python. E olha só que interessante, quanto tempo demorou para recalcular isso, para calcular isso. Então, aqui tinha calculado 10 a menos 4, 0,000210. Aqui foi 0,00059. Portanto, aqui foi quase, quanto dá isso? 3 vezes mais rápido. Tá certo? Essa solução que nós implementamos, mais do que 3 vezes mais rápido, essa solução que usa, então, a abordagem mais eficiente. Significa o quê? Que no tempo que eu calculo um cosseno na minha solução aqui eu calculo 3. Ou, se eu estivesse calculando vários cossenos e para calcular vários cossenos, esta solução anterior demorasse 3 horas, aqui eu ia demorar 1 hora. 1/3 do tempo, menos que 1/3 do tempo. Tá bom? A gente pode ver o que acontece aumentando a precisão. Então, vamos fazer isso daí. Agora, eu vou colocar, ao invés de 5 termos, 10 termos. Então, 10, 0,3. Olha o que acontece, pessoal. Aqui demorou 0,8. Não está certo. Vamos rodar de novo. Pode ser que tenha alguma coisa 10, 0,3. Tá. Quando a gente rodou da segunda vez, olha o que acontece. Da primeira vez, o primeiro cálculo, ele demorou 0,000183 e o nosso outro programa, de novo, foi 3 vezes mais rápido, né? O segundo programa. 0,0000. Então, quase 2 ordens de grandeza aí, de diferença.
A gente pode rodar com mais casas decimais, então vamos colocar agora com 50 casas, desculpa, 50 termos, né? Não 50 casas decimais. 0,3. Aí, olha, quando a gente faz isso, agora, com 50 termos, né? As duas soluções já são idênticas em relação à precisão da apresentação, então todas estão dando o mesmo valor. Por outro lado, este programa aqui demorou 0,000968 segundos. Então, a gente está quase subindo. Se vocês lembrarem quanto estava demorando antes, né? Agora a gente está aumentando quase uma ordem de grandeza de tempo. E olha que o nosso programa em Python, ele basicamente está se mantendo o mesmo. O segundo programa, né? O programa que usa uma solução mais eficiente. Vamos rodar com mais termos ainda. Vamos colocar 70 termos. Então, 70. Alguém está me chamando no bate-papo? Deixa eu só rodar isso e a gente já vê quem está me chamando. Olha aqui. Então, quando a gente roda com 70 termos, este daqui demorou 0,000670 e esse daqui demorou 0,000079. E foi quase 100 vezes mais que quem me chamou. Ah, o Leonardo está perguntando o que significa isto daqui, ó. Bom, vamos fazer uma pausa em relação ao tempo de processamento para falar deste comandinho que está aqui. Bom, o que acontece é o seguinte, pessoal. Nós estamos tratando, neste tópico da disciplina, a questão dos pontos flutuantes. Um ponto flutuante, então, são representações, é um tipo de dados que existe em Python, C, Java, várias linguagens de programação, que permite a gente armazenar um subconjunto dos reais, um subconjunto infinito, mas é um subconjunto dos reais que precisam de casa decimal. O número de casas decimais pode ser muito grande dependendo da precisão do sistema operacional, da precisão que a gente assume na linguagem de programação e assim por diante. E muitas vezes o número de casas decimais a gente nem se preocupa com a precisão toda, porque pode ser que a gente está vendo aqui, né, vários exemplos que o programa não tem, sei lá, precisão bastante, dependendo do método que a gente está usando, para garantir a precisão de todas as casas decimais possíveis. E em muitas situações, a gente nem, para a análise que está sendo realizada, a gente nem precisa de muitas casas decimais para apresentar para o usuário. Então, às vezes, a gente não quer apresentar tantas casas decimais assim. Existem maneiras de fazer isso, Gabriel, só em Part Math. Existem maneiras... Sim, funciona, Gabriel. Existem maneiras da gente fazer o que a gente chama de controle de formatação de impressão para pontos flutuantes. Essas maneiras variam um pouquinho de linguagem para linguagem, variam um pouquinho até entre versões da linguagem. Mas os princípios, tem alguns princípios genéricos que se parecem muito. No caso do Python, para a gente controlar, uma das maneiras da gente controlar o formato de impressão é o seguinte: a gente vem aqui no print e o valor que a gente quer apresentar, que é em ponto flutuante, ele tem que ser antecedido de uma cadeia de caracteres, que a gente chama de cadeia de controle, e o %. Esta cadeia de controle, ela tem o seguinte formato. Então, ela é apóstrofo, né, para abrir e para fechar, tem o %, e aí a gente coloca dois números seguidos do F. O que são esses dois números? O primeiro número antes do ponto indica quantos valores eu quero colocar antes do ponto decimal. Então, se for um número grande bastante, eu aloco pelo menos aquele valor de número de pontos antes. Aqui, no nosso caso, não tem efeito nenhum, porque todo mundo começa com 0. Teria efeito se eu estivesse mostrando vários, um do lado do outro, assim por diante. Para nós é mais importante este %6F aqui. Esse %6F permite a gente controlar quantos dígitos a gente está mostrando depois da casa decimal.
Aqui a gente consegue perceber bem a diferença, comparando esta impressão com esta impressão. Esta impressão aqui, ela veio deste comando aqui, ó. Deste comando aqui, em que eu imprimi o valor da soma, que é uma variável em ponto flutuante. Como eu não coloquei nenhum controle na saída, ele foi lá e usou alguma saída com característica padrão do Python, que mostra, nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 casas decimais depois da vírgula. No caso da impressão do tempo, como eu não queria mostrar 15 casas decimais depois da vírgula no tempo, eu escolhi mostrar apenas 6. Então, quando eu fiz isso, é isso que aconteceu aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu mudar isso daqui e colocar, por exemplo, 3, vamos ver o que acontece. Vocês já conseguem imaginar. Se eu rodar o meu programa, para 70 de novo, temos 0,3. Olha lá. O que eu mostro agora? Agora eu mostro isso daqui, apenas 3 casas decimais. Tá bom? A gente pode, inclusive, aproveitar, é que nesse caso, com 3 casas decimais, a gente não está conseguindo perceber aquela diferença entre as abordagens. Por isso que eu estava usando 6 casas decimais, né? Então, eu vou continuar mantendo 6, porque 6, para esse experimento, é um bom número, na verdade. E agora eu vou aproveitar e vou colocar isso também lá nas nossas impressões, tá? Então, ó. Então, se a gente rodar isto... Ah, esqueci de colocar primeiro o apóstrofo, né? Pronto. Agora, se a gente rodar, olha lá a diferença na saída, quer ver? 70, 0,3. Olha lá, ó. Agora a gente está mostrando só 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais depois da vírgula. Então, este tipo de controle que o print permite deixa a gente construir saídas da maneira como a gente quiser construir, com mais precisão, com menos precisão. Por exemplo, se a gente quiser escrever um programa que calcula valores de moeda, reais, dólares, euros, o que você quiser, normalmente a gente só vai precisar de 2 casas decimais, porque a maior parte das moedas usa 2 casas decimais, tá certo? São centavos, né? Sei lá, R$20,37, alguma coisa assim. Nesse caso, a gente podia trocar para fazer uma apresentação desse tipo. Aqui, ao invés de colocar por cento 6,6, eu ia colocar por cento 6,2 e assim por diante. Vamos ver quem mais está me chamando. Não precisa do import time. Sim, ô Leonardo, precisa. Ele está aqui, ó. Import time. Bom? Beleza? Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham entendido isso tudo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma pequena modificação no programa e que vai motivar o que eu quero construir na semana que vem com vocês. Imagina que eu quero fazer o seguinte, eu quero, primeiro, eu quero comparar o que acontece com o tempo na medida que eu aumento o n. Uma outra coisa que eu posso querer fazer, então vamos fazer isso. Imagina que eu quero calcular o que vai acontecendo com o tempo e com a precisão na medida que eu aumento o n. Para fazer isso, vou até criar um outro... Vou chamar essa função main aqui de compara um valor, uma execução. E daí ela fica aqui se a gente quiser chamar para alguma coisa. Mas eu vou criar um novo def main para aproveitar as funções que a gente construiu agora mesmo. Vou chamar essa função compara uma execução. Só para deixar pronto aqui, se a gente quiser executar, mas vou até deixar comentado isso daqui, tá bom?
Eu não quero executar essa, eu chamo ela só se eu quiser. Na verdade, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou criar um programinha que ele vai ler o x, e aí eu vou ler um n máximo, e vou ler também um passo. E eu vou reexecutar o meu programa para n variando de 1 até o n máximo de passo em passo. Porque daí eu consigo saber como que o programa vai se comportando na medida que o n cresce. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, a gente precisa do n e do x, só que agora o n é o n máximo. E eu também vou ler o passo. O passo significa que eu vou pular de passo em passo. Por exemplo, se eu quiser descobrir o que acontece com o nosso programa para n variando de 1 até 71 ou até 70, de 10 em 10, então eu vou dar um passo de 10, por exemplo. Então ele vai calcular, vai fazer o cálculo para n igual a 1, para n igual a 11, para n igual a 21, para n igual a 31 e até 71, por exemplo. Então, aqui a gente vai ler o passo igual a int input passo. E eu vou precisar agora de um for n in range 1 até n max e que vai de passo em passo. Beleza? Porque eu consigo definir o passo em passo, certo? E aqui dentro, eu vou executar essas coisas todas que a gente tem aqui. Vou até colocar uma saída um pouco melhor para ficar mais fácil para a gente ver o que está acontecendo. Então, agora eu vou dar um tab. Eu vou dar um tab também. O meu n agora, então ele vai variar de 1 até passo de 1 até n max de passo em passo. Eu vou imprimir essas coisas todas, eu vou imprimir uma mensagem antes para saber o que está acontecendo. Senão vai emendar todas as execuções, a gente vai perder tudo, né? Então, série de cálculo n, dois pontos, e aqui eu vou colocar o n. Porque daí eu sei o que está acontecendo no meu programa, na minha saída. E aqui é o série otimizada. Otimizada, certo? E eu vou colocar também um print aqui. Para separar cada uma das execuções, tá bem? Aí a gente vê o que está acontecendo direitinho. Agora vamos rodar o nosso programa. Então, recapitulando neste novo exercício que a gente está fazendo. Agora eu não vou ler um único n, eu vou ler um n máximo, vou calcular, vou ler um passo e vou decidir ou definir o n de passo em passo, que vai de 1 até n max. Para cada n, eu vou fazer o que a gente fez até agora mesmo, eu só mudei um pouquinho a solução, e agora a gente vai ver como que vai aumentando os valores do tempo de execução e como que vai diminuindo o erro, como vai aumentando a precisão. Então, beleza. Então, acho que a gente está com tudo pronto, vamos ver se deu algum bug. N máximo. Vamos colocar o N máximo 71. 61 vai estar no 0.3 de novo. Vamos de 10 em 10 para ver o que acontece. Não mostrou tudo aqui. For n print
O que eu fiz errado, pessoal? Quem já conseguiu detectar? Ah, é verdade, isso mesmo. É, tem que inverter. Eu troquei aqui, né? É 1n max espaço. Obrigado. Quem me chamou a atenção aqui? Leonardo. Obrigado, Leonardo. Isso mesmo. Eu esqueci que é invertido em C, que é desse jeito. Tá bom. Então, vamos executar tudo de novo. 61. 0,3 de 10 em 10. Aí. Então, tá bom. Então, vamos ver o que aconteceu aqui na execução do programa. Para n igual a 1, olha que interessante. Para n igual a 1, a gente colocou só um termo. Este um termo que a gente colocou, aliás, já deu uma diferença grande aqui, né? Depois a gente discute por que aconteceu isso. A solução, então, ela ela aproximou muito pouco, né? O que aconteceu aqui. Falei que nesse caso aqui que a soma, o termo dava 1. Eu coloquei o primeiro termo e rodou em 0,000103 segundos a solução não otimizada, e a solução otimizada demorou 0,00047 segundos. Para n igual a 11, então com 10 passos a mais, agora a nossa solução já empatou, já emendou, na verdade, né, com a solução da biblioteca Math, do Python. A solução aqui do programa não otimizado demorou isso daqui, 0,00082 segundos, e a nossa solução otimizada demorou 0,000054 segundos. Quando a gente executou para 21 termos, bom, aqui a solução já está sempre empatando, né? Se já empatou lá na frente, agora só vai empatar cada vez mais, a gente não está nem mostrando a diferença. Aqui, essa solução demorou 0,000104 segundos e a solução otimizada 0,000068 segundos. Para 31, aqui, de novo, empatou os valores empataram. E essa solução demorou isso aqui, que é muito mais do que isso daqui. Aqui a mesma coisa. Para 41, essa solução demorou isto, essa solução demorou isto. E para 51, aqui demorou isto e aqui demorou isto. Ou seja, a gente percebe que na medida que o n aumentou, na verdade, já no primeiro passo aqui, as duas soluções emendaram. Se eu deixasse, não colocasse na impressão da soma o %6 aqui, né? Mas colocasse mais casas decimais, a gente ia ver que ia demorar para empatar, como a gente já viu anteriormente. Mas tudo bem, a gente pode deixar desse jeito mesmo por enquanto. E o que acontece é que o tempo na execução da solução menos eficiente, ela é sempre maior do que o tempo na solução mais eficiente. Beleza? Bom, agora, o que eu vou querer sugerir para vocês? A gente vai continuar esse exercício na semana que vem. Então, vamos colocar aqui. E ele vai ser, na verdade, porta de entrada para o próximo tópico da disciplina. Exercício. Adapte o programa acima para calcular o tempo médio e o desvio padrão das execuções para n igual a 1 até n max. Então, antes de eu continuar, deixa eu ver quem está me chamando aqui. O Giovanni fez uma pergunta super boa, que é um detalhe técnico que eu vou chamar a atenção de vocês. O Giovanni perguntou o seguinte: por que o tempo não vai crescendo linearmente com o número de termos? Na verdade, ele não deve crescer nem linearmente se a gente fizesse muito teste. Ele deveria crescer quadraticamente, porque a gente viu que tem um laço dentro do outro. No caso da solução menos eficiente, o tempo lá cresce quadraticamente. No caso da nossa solução
otimizada, que recalcula, que elimina um laço, aí sim ele cresce linearmente. Mas o que acontece, Giovanni, que é um pouco chato, que é quase decepcionante, é o seguinte: a gente percebe que a solução não otimizada é sempre mais lenta que a solução otimizada. Mas esse tempo não foi crescendo demais nas duas. Por quê? Porque é muito difícil, na verdade, calcular tempo de execução para programas e para problemas muito pequenininhos e muito rápidos como esse. Sabe por quê? Porque esses programas, eles executam tão rapidamente, veja que a gente está falando de coisas que são abaixo de milissegundos, hein? Às vezes chega a microsegundos. Então, é um tempo muito, muito rápido. E o que acontece? Em soluções, em execuções assim muito, muito rápidas, a gente tem que lembrar que o nosso computador não está só executando o programa. Na verdade, esses sistemas operacionais, tipo macOS, todos os sistemas operacionais modernos, eles são multitask, eles são multitarefas. Se vocês olharem aqui a minha tela, vejam quantos programas estão rodando. Eu tenho o Chrome tem um monte de tabs abertos, eu estou rodando o Zoom, tem o Word, tem o Excel, tem o PDF, tem o Emacs, tem o Música do Mac, tem um monte de coisa. O que significa isso? Significa que se eu rodar o mesmo programa novamente para os mesmos parâmetros, esses valores podem mudar. Por que eles podem mudar? Porque os processos que estão assumindo a CPU, eles vão mudando ao longo do tempo. Então, é muito difícil, nesse tipo de situação, com essa abordagem simples que nós criamos, a gente conseguir perceber essa diferença. Mas tem jeito de resolver isso? Tem. Se eu executar muitas vezes para os mesmos parâmetros, vamos imaginar o que vai acontecer. Se eu começasse a executar o mesmo programa, esse programa que eu tenho aqui, muitas vezes para os mesmos parâmetros, a tendência é a gente amostrar esse tempo várias vezes. E aí, se eu plotar o histograma disso daí, a tendência é que o histograma dê alguma coisa assim. Por quê? Porque se eu executar muitas vezes o meu programa, uma vez ele demorou demais, então tomou muito tempo. Outra vez tinha pouco processo tentando capturar a CPU, ele foi muito rápido. Outras vezes, sei lá, em geral, na maior parte das vezes, ele tende a ter um tempo um pouco menor ou um tempo um pouco maior. E aí, quando a gente plota essas coisas ao executar muitas vezes, a gente vê muito normalmente, muito comumente, nascer uma distribuição normal. Uma distribuição normal dos tempos de execução. Aí a gente pode dizer que o tempo de execução, por exemplo, tem uma média tal com desvio padrão, não sei o quê. E assim por diante. E o que a gente vai perceber é o seguinte, que a distribuição normal da série recálculo tende a ser maior do que da outra série. Então, eu esperaria que acontecesse algo assim, ó. Esta otimizada deveria cair por aqui e esta não otimizada deveria cair por aqui, nessa situação. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai tentar construir estes histogramas. Só que para construir esses histogramas, a gente tem que armazenar uma série de execuções. E isso que a gente não sabe fazer ainda. Porque a gente só sabe armazenar em variáveis valores individuais, variáveis que armazenam só um valor de cada vez. O que a gente vai precisar agora é de uma variável, de um tipo de dados, uma estrutura de dados que armazene uma coleção de dados, uma coleção de execuções. Eu quero guardar esses tempos todos aqui, ó, mas eu quero executar o meu programa muitas vezes. A gente vai executar muitas vezes e vai armazenar esses valores aqui. Com esses valores armazenados, a gente vai poder plotar um histograma deles. E aí eu espero que aconteça que a versão otimizada caia para cá e a versão não otimizada caia para cá. Mostrando, portanto, que a versão não otimizada é pior, porque demora mais do que a versão otimizada, supondo que isso daqui é o tempo. Tá bom? Então, é exatamente isso que a gente vai começar a construir na próxima aula. A gente vai tentar dar um jeito de armazenar esses tempos de execução. Agora a gente não vai nem ficar aumentando o N, a gente vai fixar o N, mas a gente vai executar várias vezes, armazenar o tempo de execução e começar a analisar o que acontece com eles.
A cada laço aumenta 1 na potência? Não, aumenta de 10 em 10, né? Porque a gente colocou o passo a 10, ó. Viu, Giovanni? Então, o passo não é que vai multiplicando por 10, é de 10 em 10. Então, 1, 11, 21, não é uma potência. Tá bom? Bom, deixa eu limpar aqui, que eu já adiantei o que eu queria contar para vocês da próxima aula.